Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, João 14. Nós vamos ler do versículo 15 até o 18. O título da mensagem, da pregação de hoje, volta lá aí, por favor. O Espírito Santo não é mais uma promessa, mas uma realidade. Amém? Você crê nisso? Amém. Então vamos ler João 14, versículo 15 até o 18. Mas antes de ler, vamos orar, né? Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos ensinar hoje. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido e amado, aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós te damos graças e gratidão, Senhor Deus, porque o teu amor, ó Deus, que é, ó Deus, imensurável e que nos constrange, que nos alcançou, e por isso que nós estamos aqui. O Senhor tem, ó Deus, transformado, o Senhor tem abençoado, Senhor Deus, grandemente as nossas vidas e as nossas famílias. E nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor, Deus, mesmo ontem e hoje, para todos sempre. E abençoa, Senhor, esse momento, Deus, da ministração da Tua Santa Palavra, Senhor. E que não seja o pregador, que não seja ninguém, Senhor, mas seja o Senhor. Ó Pai, que as palavras, Senhor, que vão ser ditas aqui, venham ser ungidas, Senhor, pelo poder da unção do alto. Em nome do Senhor Jesus, nós damos também, Senhor Deus, é uma palavra, Deus, de ordem, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito maligno, Pai, que todo desígnio, Pai, do nosso adversário, das nossas almas, Senhor Deus, seja destruída agora, seja desfeita, Senhor, ó Deus, que todo pensamento, Deus, toda fortaleza que vem impedir, Deus, a Tua palavra seja quebrada agora, que os corações venham ser cativos, Senhor Deus, a Tua voz, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. João 14, 15 ao 18. Amém. Vamos ler aqui no slide. Leia comigo. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele nos dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Amém? Pode sentar, irmão. Glória a Deus. O Espírito Santo não é mais uma promessa. Amém? Ele é uma realidade. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é uma realidade. Jesus aqui, nesse capítulo 14, e nos capítulos anteriores, capítulo 13, Jesus como se estivesse preparando aqueles irmãos, os discípulos de Jesus, porque ele haveria já de ser crucificado, morto, ou seja, ele ia deixá-los. E Jesus, ele sabia, que sem a presença dele por discípulos ia ser muito difícil para eles continuarem a caminhar, e obedecer os mandamentos e todos os ensinamentos de Jesus, que durante aquele tempo, aqueles 3 anos, Jesus passou com aqueles discípulos, discipulando-os, e Jesus sabia que seria para esses discípulos muito difícil eles caminharem, tendo visto que Jesus partiria, Jesus ia embora dali da terra. Em João 13, Jesus faz um ensinamento que eu queria destacar. Quando Jesus ele lava os pés dos discípulos e ele vai dar um ensinamento da liderança, para aqueles discípulos de Jesus, aqueles apóstolos, que é de ser um servo. Tá? Então a questão do lava-pés, Jesus está dizendo: olha, vocês como líderes, vocês como discípulos, apóstolos, vocês vão ter que ser o maior, ou seja, vão ter que ser o menor entre todos. Então vocês vão ter que andar com o quê? Com uma bacia
e uma toalha. Então vocês vão servir os outros. Então Jesus ensina isso antes de subir. E no 14, Jesus ele promete uma promessa. Jesus, olha, quando eu subir, eu vou pedir para o meu Pai que envie um outro Consolador. Aqui nós lemos nessa versão, está escrito Auxiliador. Mas eu gosto de Consolador. Tá? Que em grego quer dizer Paracleto, que é o Consolador, aquele auxiliador. Então Jesus está dizendo um outro. Então ele está dizendo, eu vou mandar um outro, ou seja, da mesma essência que eu. Vai vir o Consolador, o Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus começa a falar sobre a videira. E ele fala que eu sou a videira. E ele fala que sem mim nada podeis fazer. Então, sem estar na videira, você não pode fazer nada. E Jesus vai instruindo no capítulo 16. Ele fala da missão do Consolador, no versículo 8 desse capítulo 16, que quando ele vier, quando o Consolador, o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala também que o Espírito Santo de Deus, ele veio também para nos ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. Então essa é uma das missões do Espírito Santo de Deus. E Jesus também fala, no versículo 33 desse capítulo 16, que tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, pois eu venci o mundo. Então Jesus ele pega todos esses capítulos e ele começa a falar, ensinamentos, instruções para os discípulos, porque Jesus iria o quê? Partir da terra. Fisicamente Jesus não estaria mais. Não estaria mais. Então, enquanto Jesus estava do lado dos discípulos, fisicamente os discípulos o vendo, os discípulos estavam fortalecidos, estavam fortes. Mas e aí depois Jesus partisse? Então Jesus ele fala do Consolador, fala do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que eu quero falar com os irmãos, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três em um, com a mesma essência, andando e caminhando e operando em uma unidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, tá? É uma pessoa. Em Mateus 28, 19, a gente sabe desse texto, ensina, o que Jesus ensinou, e aí fala no final, fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está falando que são três. Lá em Atos 7, fala sobre toda aquela pregação poderosa de Estevão. E no final, a palavra foi tão dura para aqueles líderes que eles apedrejaram Estevão até a morte. E quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão estava o quê? Cheio do Espírito Santo. E ele olhou para o alto e ele teve uma visão. O que foi que ele viu? O trono de Deus, e do lado estava Jesus. Então ali estava representado quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo fala assim, e vocês não sabem que vocês são habitação do Espírito Santo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala para aqueles irmãos que eles são habitação do Espírito Santo, essa habitação não é alguém que reside, como se estivesse alugando um lugar, ou seja, está ali, mas depois não está mais. Essa palavra habitação é uma palavra que denota que alguém reside no lugar permanentemente. Então o Espírito Santo de Deus habita em nós permanentemente. Amém? Então o Espírito Santo de Deus habita em nós permanentemente. Não é um turista.
Não é um turista, é alguém que... Não é um turista, não é alguém que passa um tempo e depois vai embora. Não, ele está permanentemente. Como nós lemos, ele veio para ficar para sempre. Irmãos, quando a gente começa a entender isso, que o Deus que criou todo esse universo, coisas que você ainda nunca vai ver, você vai morrer e não vai ver, né? Só alguns, né, astronautas que viajaram no espaço e viram as galáxias e tudo mais presencialmente, mas muitos de nós, eu creio, eu acho que eu nunca vou viajar numa espaçonave para ir até lá. Mas esse Deus que criou todas essas coisas, irmãos, esse Deus, através do Espírito Santo, faz habitação em cada um de nós. Não é algo extraordinário da gente pensar e crer nisso? Você já parou para pensar nisso e crer nisso? Que esse Deus tão grande, que lá em Atos fala que, olha, esse Deus ele não pode, né, estar dentro de um templo construído por mãos, mas ele habita em cada discípulo de Jesus. Aqueles que, né, entregaram a sua vida e creram no sacrifício de Cristo e nasceram de novo. Deus ele fez a habitação através do seu Espírito Santo. Irmãos, nós não temos que pedir para o Espírito Santo nos visitar, porque ele já habita em nós. O Espírito Santo me visita, não, irmão. Ele já habita em nós. Amém? Ele já habita em cada um discípulo de Jesus que está aqui hoje. Ele habita em você, irmão. Olha só, no plano de redenção, desde o início, a ação, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles agiram desde o início. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, fala que eles criaram e formaram o homem, a humanidade, a sua imagem e sua semelhança. Então eles dizem, formamos nós. Então ali eram os três, estavam juntos, desde o início. E durante o plano da redenção, a gente vê Deus agindo através dos profetas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E quando veio o Novo Testamento, quem estava lá? Jesus. E depois, quando Jesus subiu agora na igreja, quem é? O Espírito Santo. Irmão, quantas vezes, e diversas vezes, nós temos negligenciado a presença do Espírito Santo? E quantas e diversas vezes nós temos negligenciado a voz do Espírito Santo? Sabe, a gente diz, minha consciência, irmão, é o Espírito Santo que está falando para você mudar de rota, que está falando para você orar por alguém, que está falando para você visitar alguém. É o Espírito Santo, irmão. A igreja vencedora é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Temos que nos encher desse Espírito Santo para cumprir o ídis de Jesus. Essa ordem, esse imperativo de ir, de pregar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos do Espírito Santo. Ou seja, precisamos de tudo que nós vamos fazer, precisamos do Espírito Santo da nossa vida. Se a gente for tomar uma decisão, você ora para o Espírito Santo te iluminar, para o Espírito Santo te direcionar. Tem uma palavra, um texto em Efésios 5,18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, se embriagar com vinho é você ser governado pelo vinho, é você ser governado pelas coisas terrenas, pela sua própria carne, pelas coisas que não são de Deus. Então,
o que aqui está falando em Efésios 5:18 é que nós não temos que nos embriagar com essas coisas. Por quê? Se embriagar, você perde totalmente o controle. Você já viu alguém embriagado? Eu não vou perguntar quem já se embriagou aqui. Eu já quase fiquei embriagado quando eu passei no vestibular. Eu estava fora dos caminhos de Deus. E aí, um colega meu me chamou, vamos lá para a frente do Cearense. Aí eu fui. Rapaz, eu tomei um gole só daquele vinho, sabe? Eu fiquei tonto. Estava sem controle, só um pouquinho. Foi a primeira e única vez que eu bebi, sabe? E eu fiquei tonto. Então, eu tenho uma ideia de quando a pessoa está embriagada. Ela fica tonta, né? Ela não tem um domínio próprio. Não tem domínio próprio. Então, aqui, esse imperativo, não vos embriagueis com o vinho, que eu falei para vocês, não ser governado pelas coisas terrenas, pela sua carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. É você ser governado pelo Espírito Santo. Sabe? Ser governado pelo Espírito Santo é você, como Jesus falou logo no início, vocês que me amam, vocês fazem o quê? Quem lembra? Guarda os meus mandamentos. Sem o Espírito Santo não dá. Não tem como. É por isso que Jesus estava dizendo, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque eu vou falar para o meu Pai, e Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. E essa ordem, irmãos, é uma ordem contínua, encher do Espírito Santo. Não é você se encher do Espírito Santo hoje e amanhã não. É contínua. Todo dia você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Todo dia, todo dia. Quem se embriaga com vinho, com bebidas alcoólicas, é chamado do quê? É chamado de quê? De um dependente alcoólico. Você vai ser um dependente do Espírito Santo. Você vai se embriagar todos os dias. Você vai andar cheio do Espírito Santo. Irmãos, se nós andarmos todos os dias cheios do Espírito Santo de Deus, não vai ter depressão que aguente. Não vai ter ansiedade que chegue. Não vai ter medo. Não vai ter orgulho que venha causar mal para nós. Não vai ter... Quem lembra da aula de hoje das estratégias, 6 estratégias? Ira. Não vai nos controlar. Qual é o outro? Identidade. Medo. Tentações sexuais, orgulho. Então isso aí vai ser vencido. Isso vem todos os dias, porque nós somos carne, somos pecadores. Mas se nós nos enchermos todos os dias, continuamente do Espírito Santo, isso aí vai ser vencido em nome de Jesus. Irmãos, lá em Atos, a igreja, ela foi derramado o poder do alto. Jesus ele falou, olha, no último capítulo de Lucas, Jesus dá uma orientação para aqueles irmãos. Nesse momento, Jesus já ia subir, ia ser assunto aos céus. E ele fala para aqueles irmãos, olha, vocês fiquem lá naquele lugar, perseverando em oração, até que do alto sejam revestidos de poder, dunamis, capacitação, para serem minhas testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. Então, para cumprir o rito de Jesus, que Jesus tinha ordenado para aqueles discípulos, eles tinham que ir ali orar, perseverar, unanimemente, até que do alto sejam revestidos do poder, ou seja, iam ser cheios do Espírito Santo. E aí eles cumprir a ordenança de ir, de pregar o Evangelho. E o que aconteceu? Irmãos, a igreja de Jesus lá em Atos, ela não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha avião, não tinha carro, mas ela cresceu estrondosamente, extraordinariamente.
O que tinha lá o que era perseguição, arena, leão, morte, prisão, mas eles venceram por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então temos que buscar, irmãos, esse enchimento do Espírito Santo para vencermos todas as lutas da nossa vida. Isso pode ser um erro na nossa vida, sabe? A gente pode vir para cá, a gente recebe palavras poderosas, abençoadoras, edificantes, e aí chega aqui também, a gente sente a presença de Deus, a unção do Senhor, mas, e quando a gente sai daqui, e como eu falei para vocês, é algo contínuo, você não continua durante a semana, você vai ter uma vida derrotada, sabe? Você vai continuar na mesmice. Jesus, quando chegou naquele templo, e aí estavam vendendo e estavam comprando, tinha gente que vendia e gente que comprava. E a prática dos judeus o que era? Olha, naquele tempo ali eu vou levar uma oferta de adoração e louvor a Deus. E passava todo aquele tempo dizendo, vou guardar essa pombinha aqui porque, né, vou separar. Ou seja, ele tinha um certo trabalho para fazer aquilo, para chegar no dia lá e adorar a Deus, louvar a Deus com aquele sacrifício. E só que as pessoas não estavam tendo mais esse trabalho. Estavam chegando lá no templo, já tinha alguém que vendia. Eles iam lá e compravam. Então, irmãos, a gente não tem que chegar. Não é só para líder. Só o líder é o pastor que tem que estar cheio do Espírito Santo. Não, irmão. Claro que a liderança tem uma responsabilidade muito maior. Isso é verdade. Mas não é só para o líder. É para toda a igreja. Porque nós somos um corpo, irmão. Nós somos um corpo. O corpo de Cristo. E para nós sermos testemunhas, que na verdade testemunhar e ser testemunha não é só você pregar o Evangelho, não é só você evangelizar, é muito mais do que isso. É você fazer essa pregação que você fala com a boca, ser uma pregação que seja palpável, que seja tangível, que as pessoas possam sentir, ou seja, é algo que você testemunha, de que você vive, de que você experimenta. E isso só com o Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está na igreja para glorificar a Deus através da igreja. E é o Espírito Santo de Deus, sabe, que te compunge, que quebranta o teu coração, que te convence do teu erro e que te faz buscar a Deus. É o Espírito Santo que faz você ter compaixão do teu irmão, compaixão pelo teu vizinho, compaixão por aquele que está perdido, sem conhecer Jesus, porque Romanos 5,5 diz que é o Espírito Santo que derrama no nosso coração o amor de Deus. O que eu quero trazer para nós é esse despertamento de que o Espírito Santo, ele habita em nós, e é Ele que faz todas essas coisas na nossa vida e através da nossa vida. O Espírito Santo que age na igreja, é o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a palavra, que nos faz lembrar de todos os ensinamentos, é o Espírito Santo de Deus que nos consola, é o Espírito Santo de Deus que nos cura, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a ter uma vida de adoração. E essa vida de adoração, irmãos, não é somente a gente vir aqui adorar, levantar as mãos, se aquebrantar, chorar diante de Deus, adorando o Senhor com as nossas vozes, com as nossas palmas, com todo o nosso ser. Não é só isso. A adoração é algo muito mais profundo. Uma das primeiras vezes que essa palavra adoração veio
foi na atitude de Abraão em obedecer a Deus, em sacrificar Isaac. Enquanto ele estava caminhando, ele falou para aqueles servos que estavam com ele e disse o seguinte: fiquem aqui, porque vamos ali adorar a Deus. Ou seja, a adoração era um sacrifício. E a adoração que o Espírito Santo de Deus nos leva a adorar a Deus, a obedecer seus mandamentos, é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. Romanos 12:1 diz o quê? Que nós temos que ser o quê? A nossa vida tem que ser o quê? Um sacrifício vivo. O nosso culto racional, a nossa adoração, um sacrifício vivo. Quando você pensa em sacrifício, a gente pensa logo em morte, porque na época da antiga aliança, aquela adoração, aquele louvor, tem que fazer um sacrifício, matar o quê? Animais. Hoje na igreja, o Espírito Santo de Deus nos leva a sacrificar um sacrifício vivo, mas a gente não morre fisicamente, a gente morre no nosso interior. O homem velho morre para a gente cumprir a vontade de Deus. E quando isso acontece, a gente começa a experimentar, por causa do Espírito Santo, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus também nos alerta contra todo tipo de doutrina errada, de ensinamentos, filosofias erradas, evangelhos humanos que nos afastam da cruz. O evangelho humano que existe hoje no mundo é o evangelho que nos afasta da cruz. O evangelho de Jesus é o que nos leva para a cruz, o sacrifício vivo. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a realizar, a viver esse sacrifício vivo. Irmãos, o que move a vida de cada um de nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que te lembra: olha, tu não orou hoje. É o Espírito Santo de Deus que te desperta assim: olha, minha família está, o negócio está pegando aqui. Desperta, vai orar, vai buscar Deus. Reúne aí a galera e vamos orar. É o Espírito Santo de Deus que te dá o discernimento de você, como foi estudado hoje na escola bíblica, de você monitorar a ação do inimigo das nossas almas. De tal maneira que o Espírito Santo diz: olha, fecha essa brecha aqui. Fecha essa brecha. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos leva ao grande objetivo da igreja, da eclésia, que é sair para fora. Parece um vício de linguagem, né? Quem sai para fora, né? Sair para fora, de buscar os perdidos. É o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter o quê? Estar o quê? Cheios do Espírito Santo. Porque senão, você vai ser, né, uma pessoa egoísta. Você vai pensar somente em si. Eu estou salvo e pronto. Mas se você busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus vai te compungir a sair para fora, para ganhar almas, vidas. E quando você ganha almas, né? Claro, não é você que ganha, mas é uma força de expressão e todo mundo entende. Ganhar almas, ganhar vidas para o quê? Para discipulá-las. Essa aí é a primeira parte do ID de Jesus. E de pregar o Evangelho, ganhar as pessoas através da pregação, através de testemunhar de Cristo. E aí depois você vai discipular. É o Espírito Santo de Deus que faz você sair do seu grupo familiar e vão visitar, vão pregar o Evangelho, vão alcançar os vizinhos. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então o grupo familiar tem que buscar o instrumento do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, é o que move a igreja, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele também nos ajuda nesse processo de transformação de caráter, de atitude da nossa vida. Cheio do Espírito Santo de Deus,
é ser controlado no pensar, no falar, no agir e no andar. Ou seja, você é totalmente controlado pelo Espírito Santo. Olha só, Jesus, quando ele começou o seu ministério, a sua missão, ele foi lá com João Batista batizou Jesus. E quando Jesus foi batizado, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo de Deus veio sobre ele em uma forma de pomba e ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí ele foi e começou o ministério dele. Para vocês verem que nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. E eu pergunto para você, como é que está o Espírito Santo na tua vida? Tem um texto que eu não anotei aqui, mas está lá em Efésios, você pode ver em Efésios. Efésios, deixa eu achar aqui, Efésios 3 ou 4. Quero que você leia comigo. Aí a gente já está chegando já para o final. Que fala não apagueis, não extinguis o Espírito Santo. Qual é? 4:30. Então, o versículo 30 de Efésios 4 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Esse selo é como se fosse uma garantia. É como se fosse... Deixa eu dar um exemplo aqui. Um exemplo. Eu namorei com a Eliana há 7 anos, que é o número da perfeição. Amém? Consegui enrolar durante 7 anos. E aí, depois desses 7 anos, a gente noivou. Não. Foi só mais um ano. Então a gente noivou. Então esse símbolo de noivado é como se fosse um selo. Era uma garantia que a gente ia casar. Então o Espírito Santo de Deus, nos selou com uma garantia. E durante esse tempo, até chegar o dia do casamento, que quando Jesus vai voltar, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E aí, nesse tempo, durante esse tempo, desse selo, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar o quê? Nos guiando, nos transformando, de glória em glória, nos santificando, nos ensinando, curando. O Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando desde que a gente permita isso. E aqui fala no versículo 34 de Efésios, diz que não entristeçais o Espírito de Deus. Olha para vocês que ele é uma pessoa, ele se entristece. Quando é que ele se entristece, pastor? Quando você acorda, você não lembra dele. Quando você vai para o seu trabalho, quando você decide as suas coisas, você não lembra dele. Você não pede orientação para ele. Irmãos, e você começa a olhar só para fora. Começa a olhar para as coisas exteriores, você olha para os prazeres do mundo, você olha para o dinheiro, você olha, e você deixa de olhar para dentro. Porque o maior tesouro está dentro de nós. Irmãos, eu acho que os nossos irmãos, os profetas, Moisés, Elias, eu acho que se eles vissem a gente, acho que eles têm inveja santa. Porque naquela época o Espírito Santo ia só sobre ele e depois se retirava. Hoje não, o Espírito Santo não só vem, o Espírito Santo habita em nós. Então, se a gente não crê nisso, a gente não reconhece isso, a gente entristece o Espírito Santo. Por quê?
Porque a gente vai caminhar, né, não obedecendo os mandamentos de Deus. A unção, o poder, né, e essa transformação que acontece em nós, e muitas vezes nós temos experiências sobrenaturais, sabe? Experiências espirituais grandiosas. Quem nunca teve? Muitos de nós já tivemos. Eu já tive. Mas aí, irmãos, essa experiência que nós temos sobrenatural, ela não vai transformar a gente. Não transforma. Porque aquele momento ali passa. Mas o que vai transformar a gente é a presença de Deus. Porque se você está num lugar e aí é poder de Deus. Teve o Desperta lá universitário, onde aqueles jovens universitários ali clamaram ao Senhor, oraram, então foi o poder de Deus, o Shekinah de Deus. Mas depois que a gente saiu de lá, acabou. Então, a transformação de vida, de caráter, ela não está numa experiência sobrenatural. Ela está na presença de Deus. Porque quando a gente sai desse ambiente aqui de unção, de poder, de presença, né? De unção, de poder de Deus, quando a gente sai, não tem mais. Nós vamos sair daqui que vai ter a presença de Deus, vai continuar com a gente. E essa presença de Deus, ela se dá quando nós continuamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E essa presença tem a ver com conhecer a Deus, conhecer o Pai. Eu queria finalizar contando, né, uma experiência, né, com médico. Porque agora, esse tempo agora, eu tenho andado em médicos, tenho buscado a minha saúde, né, porque Deus me despertou nessa área. Né, porque nós não somos só seres espirituais, nós somos seres que também somos físicos, temos um corpo, aonde habita um espírito. Então, eu fui no médico que é chamado nefro, porque eu fiz um exame onde detectou uma pedrinha, né, no meu rim esquerdo. E essa pedrinha é minúscula, 0,4. Mas quando eu vi a pedrinha no rim, eu já fiquei assim, meu Deus, o que será isso? Vou procurar. Aí eu fui lá no a nefro, uma médica, ela examinou e disse, não, isso aqui não é nada, isso aqui é uma coisa minúscula, né? Não se preocupe, você vai ter que beber muita água. Beba bastante água. Você bebe muita água? Ela disse, você tem que beber 3 litros de água e urinar 2 litros de água. Aí ele disse, olha, você não tem que beber água quando você tem sede. E aí tudo isso Deus, né? A gente quando caminha no Espírito, Deus ele fala com a gente em várias coisas. Você já teve essa experiência? Quando você busca o Espírito Santo de Deus, busca a presença de Deus, meu amigo, você anda na rua, quando você vê uma coisa, o Espírito de Deus fala, você dá um ensinamento, dá uma palavra. Então Deus ele me chamou a atenção sobre isso. Que eu não tenho que buscar a Deus quando eu tenho sede. Eu não tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo quando eu só tenho sede. Eu tenho que buscar o tempo todo. Assim como eu tenho que beber água. Não é só quando eu tiver sede para beber água, não. Bebi água, dá um tempo, bebe água de novo. Daí eu vou tentar fazer isso, 3 litros, beber 3 litros e urinar 2 litros. É assim, e se encher do Espírito Santo de Deus continuamente, todos os dias. Eu não oro porque eu preciso orar. Eu oro porque eu necessito orar. E o outro médico que eu fui foi ortopedista. Eu já falei alguma coisa sobre isso. O ortopedista estava com um problema no meu manguito, aqui no meu ombro. Aí eu fui no ortopedista,
tratar do meu manguito, mas só que ele falou sobre outra coisa. Eu estava sentado lá e tal, escutando o médico, aí do nada ele falou assim mesmo: seu Henrique, o senhor tem uma postura péssima. Aí veio aquela ira aí. Aí eu só comigo não falei nada. Eu disse: vou só esperar esse médico levantar. Se eu vir que ele tiver com uma postura pior do que a minha, eu vou falar para ele. Aí eu esperei. Quando ele levantou assim mesmo. Aí eu... Meu Deus do céu. Aí eu fiquei com aquilo. Eu digo: não, eu tenho que consertar. E começou a falar dos benefícios de ter uma postura correta. O senhor Henrique, se você tiver uma postura correta, você vai, você só vai andar 2 metros, você vai gastar menos tempo, porque com a postura correta, os seus passos vão ser maiores. Então, com os passos maiores, você gastar menos tempo para chegar no lugar. Tem outro benefício, porque os seus órgãos, eles vão ficar menos comprimidos, que a pessoa fica assim, os órgãos ficam comprimidos, o rim, o fígado, então eles vão ficar mais folgados, vão trabalhar 100% melhor. Aí os benefícios e tal, beleza, obrigado. Mas chateado, né? Fui confrontado. E foi forte esse confronto. Então, Deus começou a falar coisa para mim. Olha, esse confronto é como o Espírito Santo de Deus às vezes confronta a gente. O Espírito Santo de Deus não vai chegar assim mesmo no teu ouvido: Misael, conserta, Misael. Pode falar? Pode. Mas nem sempre é assim. Ele vai chamar um médico: Misael, a sua postura é péssima. O Espírito Santo usando o discipulador, usando um irmão, usando uma pregação, usando até alguém que não é nem cristão. Então o Espírito Santo de Deus ele fala de diversas maneiras. Então nesse exemplo que eu estou lhe dando, eu estou tentando consertar minha postura. A Helena riu. Eu falei para o pastorão, e o pastorão disse que ele sempre teve uma postura, porque os pais dele sempre ensinaram que tem uma postura. E aí essa postura, ele falou que muitas vezes as pessoas veem uma pessoa que tem uma postura, pensam que ele é orgulhoso, metido, nariz em pé. Irmãos, aí sabe que esse médico me falou algo que depois deu um estalo na minha cabeça? Ele falou assim: olha, senhor Henrique, essa sua postura, as pessoas te conhecem por essa postura. Mas conforme o tempo que você vai tentando ficar com a postura ereta, uma postura certa, eles vão esquecer daquele Henrique com a postura curvada e vão passar a conhecer com a postura reta. Então, o Espírito Santo de Deus faz isso. Você tem uma postura diante de Deus, tá? O Henrique até queria me encaminhar para o tal de quiropraxista. Depois ele me mostrou um vídeo do quiropraxista desentortando o pescoço de uma mulher. E isso acontece. O Espírito Santo de Deus, vamos supor que ele é um quiropraxista. Ele vai entortando, desentortando, e aí vai colocando e alinhando conforme a vontade de Deus. E dói. Eu confesso para vocês que, para mim, manter a minha postura está doendo. Porque é mais de 50 anos nessa postura errada. Para consertar, mas para Deus, irmão, para Deus não há impossível. Deus ele transforma, sabe, a tua vida, a minha vida. Desde que a gente se coloque nas mãos dele e venha obedecer e venha buscar esse Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, a imagem do velho homem será esquecida. Amém. E a imagem, e aparece a imagem do novo homem que nasceu dentro de nós, que é a imagem de Cristo. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus.
Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo para vencer. Olha, você olha para a vida do apóstolo Paulo e você diz assim: eu queria ser como esse homem. Mas eu pergunto para você, o apóstolo Paulo não é um homem igual a gente? O apóstolo Paulo tem o Espírito Santo, tinha o Espírito Santo, e nós não temos o Espírito Santo. E qual é a diferença? É que o apóstolo Paulo se determinou e decidiu a ser cheio do Espírito Santo.